Ainda fazendo uma viagem pelo Brasil com passagem pela Nigéria, porque iremos falar de dois nigerianos que vestiram essas camisas aqui e que passaram pelo meu Vitória na Bahia. Um é ídolo e é reconhecido até hoje, e o outro foi um grande flop. Ficou curioso? Então aguarde um pouquinho aí. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Femessias, roda a vinheta e eu já volto. Salve, salve galera! Bora falar da carreira de dois nigerianos que jogaram no Vitória. Antes de desenrolar essas histórias, o Vitória é um clube que sempre passou muitos estrangeiros pelo clube. E alguns até hoje têm status de ídolo, como o ex-goleiro colombiano Viáfara e o ex-meia atacante sérvio Petkovic. Mas sem mais delongas e enrolações, bora falar desse que até hoje é lembrado com muito carinho pela torcida do Vitória. O ex-centroavante, o nigeriano Richard Dele, mais conhecido como Rick, nascido na Nigéria mesmo no dia 16/6/61. Ele começou a sua carreira lá no seu país mesmo, passando pelo Sharks e pelo Lagos. Ele também teve uma passagem aqui pelo Brasil, pelo América do Rio. E também colecionou muitas camisas e histórias pela Europa e pela Ásia. Ele passou pela França, pelo Laval e pelo Metz. Por Portugal, por equipes como Benfica, Estrela da Amadora, Boa Vista, na qual foi ídolo também. E também passou pelo futebol do Oriente Médio, pelo Al Arabi do Catar e encerrou a sua carreira no Al Hilal da Arábia Saudita. Em todos esses países ele ganhou títulos. E ele também defendeu a seleção nigeriana na Copa Africana de Nações de 1982. Ao todo, segundo o Gol.com, ele fez 23 jogos e marcou um gol. Mas isso aí é só um aperitivo, viu? Eu vou fazer uma pequena pausa, eu vou deixar os flyers onde eu compro tudo isso aqui e mais alguns acessórios. E eu vou falar no próximo bloco a trajetória do Rick no Vitória e eu já volto. De volta, agora vamos falar um pouquinho da trajetória do Rick no Vitória. O Rick ele teve duas passagens, a primeira foi de 84 a 86. E ele foi muito bem na sua primeira passagem porque ele já causou uma grande impressão nos treinamentos, porque sempre depois que acabava os treinos eles pediam para os zagueiros ficar um pouco mais para ele treinar um pouco mais. E ele foi um jogador que brilhou muito com essa camisa, porque ele sempre marcou gols em Bavi. Todo jogo contra o Bahia, o Rick ia lá, ó, fazia gol. Rick foi campeão baiano, foi artilheiro e, acima de tudo, ídolo da torcida. E também ele teve uma segunda passagem em 94, da qual ele fez só 9 jogos, fez 2 gols e um deles foi na sua reestreia contra o Atlético Mineiro. Ao todo, pela sua passagem no Vitória, ele teve números pra lá de expressivos. Fez 98 partidas e 65 gols. Não é à toa que ele é chamado de Rei, Rick Marley, e tem muito carinho pela torcida do Vitória. Hoje ele é agente FIFA e vive em Salvador. Ele já chegou a ser pré-candidato à presidência do Vitória. Mas o vídeo não acabou ainda não, viu? Eu vou fazer mais uma pequena pausa, eu vou deixar os flyers bem especiais e eu vou contar no próximo bloco a trajetória do outro nigeriano que passou pelo meu Vitória. Aguarda aí que eu já tô chegando. De volta, agora bora falar da carreira do outro nigeriano que passou pelo Vitória. Mas sem mais delongas e enrolações, bora falar da carreira do ex-centroavante Benjamin Nzeakor, nascido na Nigéria mesmo no dia 16/4/64. Ele passou por clubes da Nigéria mesmo, como o Sharks e o National, e teve 3 convocações para a seleção nigeriana.
E como o Rick tinha feito muito sucesso na sua passagem aqui pelo Vitória, o Benji desembarcou aqui em Salvador com grande expectativa, né? Um atacante fazedor de gols e aguerrido, mas já tinha um problema, ele vinha de uma séria lesão. Aí após o seu primeiro treino, perguntaram para o Benji, né, o que podemos esperar do Benji. Aí ele já soltou aquela: eu sou melhor que o Rick, eu tenho mais habilidade, então pode esperar o melhor de mim. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. O Benji ficou no Vitória de 88 a 91, nesse meio termo ele teve uma negociação com o Fluminense, só que não se concretizou por lesão e foi uma completa decepção. Mesmo tendo marcado gols contra grandes times como o São Paulo, ele foi campeão baiano, mas ficou mais no departamento médico e no banco de reservas do que jogar propriamente. Ao todo ele fez um pouco mais de 30 jogos e marcou 3 gols. Após sair do Vitória, o Benji foi jogar no futebol peruano e encerrou a sua carreira futebolística lá no América do Rio, onde por coincidência o Rick também jogou. Mas isso aí já são outros assuntos e outras histórias. Aí é o seguinte, infelizmente não temos muitas notícias do Benji depois que ele terminou a sua carreira futebolística. Mas o que temos certeza é que infelizmente ele foi uma completa decepção aqui no futebol brasileiro. Mas ainda não acabou não, viu? Eu vou fazer mais uma pequena pausa, deixar uns flyers bem especiais. Vamos falar mais um pouquinho de Vitória, Rick e Benji. Vou dar uma dica literária que eu já mostrei aqui no canal. Também vou falar o spoiler do próximo vídeo. E eu já volto. Mais uma vez eu tô de volta. Vamos falar mais um pouquinho de Rick, Benji e Vitória. Infelizmente o Benji, como eu falei no bloco anterior, não temos muitas informações do que ele anda fazendo hoje em dia, mas se você souber de alguma coisa, deixa aí nos comentários, porque esse feedback é muito importante. Sempre deixar os nossos inscritos atualizados no que anda acontecendo e que já aconteceu nos clubes de futebol. Já o Rick é um cara que todos nós aprendemos um pouquinho com ele, né? Com certeza ele veio para o Brasil, não tinha muitas informações de como era, ia ser somente mais um clube, mas aí foi a grande mudança na sua carreira, né? Ele aprendeu a amar esse clube aqui, a respeitar a história, tanto que até hoje ele é sócio torcedor do clube e já foi pré-candidato à presidência dessa camisa pesada aqui. Por isso o Rick é um jogador que por muitos e muitos anos ele vai ser lembrado como um dos grandes jogadores que passaram pelo Vitória da Bahia. E com certeza, se um dia eu fazer um vídeo sobre grandes estrangeiros que passaram pelo Brasil, o Rick vai estar na lista. E infelizmente de gringos que decepcionaram do Brasil, o Benji também vai estar na lista. Antes de encerrar esse vídeo, passar alguns recadinhos para vocês. Se você é torcedor do Vitória, você tem que ter esse livro na sua biblioteca. Eu já falei dele aqui no canal, Memórias do Esporte Clube Vitória, a história rubro-negra contada por seus personagens, de Thiago Bittencourt, Milton Filho, Alain Correa e Lucas Gramacho. Uma história pra lá de completa. Meu, você vai rir, você vai chorar. Meu, muita história bacana nesse livro. Eu vou deixar na descrição do vídeo como você pode achar ele, embora eu ache difícil, porque quando eu comprei tinha poucas cópias para venda. Então, gente, é um prazer sempre falar do futebol nordestino. Volta e meia vamos contar histórias das camisas pesadas do Bahia, do Fortaleza, que chegou à final da Sul-Americana, e tantas outras camisas pesadas. E antes de encerrar o vídeo, já falar o spoiler do próximo, que assim como o Benji, o São Paulo contratou um chileno, esperando grandes coisas, desceu de helicóptero, mas não rolou. Você já deve estar sabendo quem é. Eu vou falar da carreira do ex-meia classudo Sierra, que flopou no Morumbi. Aguarda, porque vai estar topzera. Um abraço, fique com Deus e tamo junto.